Aloha pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso sprint final aqui para a semana que vem, né? Nossa provinha. Lembrando que vai ser online, ok? Vai ficar aberto durante toda a semana. E por favor, não deixem de fazer. Vamos começar. Hoje a matéria é sobre SAD, né? Sistema de Apoio à Decisão. É um nível, vamos subir a escadinha um pouquinho, né? E antes de começar a falar sobre SAD, eu queria abrir um pouco a cabeça de vocês, tá? Olha só, gente, aquela pirâmide que eu venho mostrando desde os 3 primeiros meses de aula do sistema de informação é o seguinte, ela começava a partir daqui, né? Operacional, gerencial e estratégico. Mas isso varia de empresa para empresa, né? Talvez essa empresa aqui, ó, ela seja uma startup, que a base dela é a automação. Ok? Então a automação vem, aí depois o nível operacional, gerencial e estratégico. Uma coisa interessante de observar aqui também é que o SIG e o SAD estão na mesma hierarquia. Ok? Vamos para outra aqui. Aqui é uma outra pirâmidezinha, né? Que aqui, ó, ela também está dividida em 4, mas aí já não tem a automação, né? Seria o nível operacional, nível de conhecimento, gerencial e estratégico. Né? A ideia é mostrar para vocês que isso muda de empresa para empresa, e muda de alinhamento de negócio para gerente ou para outro. Né? Depende. O sistema de informação tem que se adaptar à empresa, não o contrário. E aqui a última pirâmidezinha para fazer essas comparações que nós estamos, o que eu estou mostrando para vocês agora é essa aqui, né? Essa aqui tem lá o sistema SPT na base, né, com o pessoal operacional, o SIG lá na parte de gerencial lá, né? E aí ele tirou o SAD aqui do mesmo nível do SID e jogou lá para o mesmo nível do SAI, ok? Então isso muda de empresa para empresa, de estrutura para estrutura. Outra coisa importante a olhar nesse esqueminha aqui é que um das exemplos bom para fazer um SPT que eu estava mostrando para vocês era o controle de estoque, ok? Mas, né, o controle de estoque nessa empresa aqui ele está no SIG. Pode? Pode, cara. Então vamos supor que essa empresa não venda nada. Ela não faz a venda de produto. Ela é uma empresa de serviço, por exemplo. Então o controle de estoque para ele não é de frente de batalha lá. Não é, né, na primeira linha. Ok? É um nível acima. É uma parte gerencial. Ok? Então muda tudo. Depende, o sistema tem que se adaptar à empresa. Tranquilinho? Agora vamos para a aula do dia mesmo, né? Então vamos lá. Objetivos do SAD. É importante lembrar que, olha só, isso aqui, ó. O SAD, o mouse está dando probleminha. O SAD é o BI, né? Atualmente conhecido como sistema de BI, né? Que é Business Intelligence, inteligência de negócio, ok? Hoje em dia o pessoal chama de BI, né? Mas no material ainda está, né, nas faculdades ainda você vai encontrar muito como SAD. Então quando estiver falando de SAD, está falando de BI. Quando está falando de BI, está falando de SAD. Tranquilinho? Aqui a gente vai tratar como SAD. Tá bom? Então o que o BI ou o SAD, qual é o objetivo dele? Oferecer capacidade analítica elaboradas a partir de dados do SPT e do SIG. Ok? Então ele faz igual o SIG fazia com o SPT, ele pega aqueles dados recolhidos desses sistemas e elabora relatórios para que a pessoa possa tomar decisão. Né? SAD, Sistema de Apoio à Decisão. Apoiar gerentes de nível tático a tomar decisões não usuais. Quando eu falo dessas decisões não usuais, eu estou falando, é muito importante isso aqui, ó. Cadê meu mouse?
É muito importante isso aqui, ó. Decisões não usuais. Né? O que eu quero dizer com decisões não usuais? São decisões que não são prontas. Decisões, aconteceu isso, eu faço isso. Né? Faltou isso, eu faço isso. Né? Não é essas decisões que o BI pretende responder, que o SAG pretende responder. São decisões, aqui embaixo, ó, decisões, problemas únicos. Problemas únicos. Né? Sem procedimento de resolução totalmente pré-definidos. Ok? Tranquilinho? O que seria isso exatamente? Vamos para frente, que aí eu tenho exemplos. Exemplos de questões, exemplos do que a gente pretende responder, né? Resolver com o SAD. Qual seria o impacto na programação de produção se dobrássemos as vendas em dezembro? O gerente lá, ele está achando, pô, o mercado está melhorando, né? Vai ter alguma coisa em dezembro, Natal, por exemplo. Natal não é um bom exemplo porque acontece todo ano, né? Mas vai ter acontecer alguma coisa em janeiro, né? Que eu estou pensando que a gente vai dobrar nossas vendas. O que isso acarreta na minha produção, né? Isso não acontece sempre, é raro, mas eu estou prevendo isso. Né? Então eu quero, a pessoa que manipula o SAD, ele quer ter dados para responder essa pergunta. Será que eu preciso dobrar minha produção, dobrar o número de funcionários, ou apenas aumentar uma hora, ou dar... Entendeu? Ele quer responder, ele quer ter os dados para poder resolver, né, ter informações para se preparar para uma possível coisa que vai acontecer. No caso, dobrar a venda. Né? Ok? Vamos ver outra aqui. O que aconteceria ao nosso retorno sobre o investimento se a programação de determinada fábrica se atrasasse em 6 meses? Então, hoje em dia, todo mês eu recebo aquele produto. Né? Se a fábrica está começando a falar que vai ter algum problema tal, e ela pode começar a atrasar em 6 meses, né? Porra, 6 meses? O que isso pode acarretar? Se eu tenho esse feeling de falar, pô, pode dar esse problema, eu vou lá no SAD e levanto o meu negócio, o que pode acontecer? Se acontecer isso, vai acontecer o quê? Eu preciso fazer o que para acontecer? Entendeu? Para resolver. Né? Eu vou ter dados para mim tomar as decisões, né? Apoio a decisões. Ele vai me apoiar, né? Vai levantar dados que eu possa responder com mais precisão possível. Tranquilo, gente? Acho que ficou resolvido aí qual é a ideia do SAD. Né? Vamos lá. Características. Né? Também usam informações com fontes externas, tais como... Né? Então, para ele apoiar a minha decisão, nos casos que a gente falou agora, ele não usa só dados da empresa. Ele busca fora da empresa informações, dados, para tentar me ajudar a tentar embasar minha resposta, embasar minhas decisões. Né? Valor atual das ações, tanto da empresa quanto das concorrentes. Preço dos produtos concorrentes. Né? Então, se eu sei o preço dos concorrentes, talvez eu possa melhorar o meu preço, ou aumentar meu preço. Né? Cotação do dólar é um exemplo muito bom. Né? Então, em algum momento o dólar vai aumentar, vai subir muito, né? E aí eu tenho que me articular. Talvez meus produtos são comprados em dólares. Né? Então, o meu produto vai aumentar muito. Eu tenho que ter esses dados para mim tomar uma decisão mais correta possível. Usam modelos de análise de dados. Foi justamente que o SIG, que eu falei lá, que não fazia. Né? Então, modelos analíticos estatísticos. Entendeu? Então, são modelos, são cálculos matemáticos para tentar me ajudar nessa decisão. Né? Então, modelos analíticos estatísticos, quase que não saem, inclusive com apoio de inteligência artificial e mineração de dados. Né? Então talvez alguns sistemas desses buscam informações na internet sozinhos. Né?
ou na bolsa, entendeu? Informação na bolsa, cotação da empresa, cotação do dólar, por aí vai. Então você percebe que o SAD é um sistema muito mais complexo do que o CID. Okay? Ele precisa de muito mais informações e informações de fontes variadas, né, para apoiar a decisão. Ok? Mas também podem também apenas preparar os dados para a análise de tomadores de decisão. Tá errado aqui, tomadores de decisão, ok? Então, aqui ele faz toda essa estrutura e fala, ó, você pode fazer assim, assado, talvez se você comprar agora o dólar vai aumentar, então seja mais interessante. Mas tem sistema que não tem toda essa potência, sabe? Não tem toda essa gama. Então ele só prepara, ele só colhe os dados e mostra, ó, os dados são esses. Aí ele dá os dados para o tomador de decisão e o tomador de decisão vai lá e olha, tá. Ele mesmo vai fazer aquela verificação. Tal, né? Então tem sistemas do 2 que também podem ser considerado como BI e SAD, ok? Então tem sistemas mais avançados, né, que usam desde a análise estatística até a mineração de dados e inteligência artificial, que vão dar quase pronto para o tomador de decisão, e tem sistemas que vai dar apenas os dados para o tomador de decisão. Tá? Eles também podem ser considerados como SAD. Exemplos, né, de SADs, aqui, ó. Então, vamos lá. Para a área de venda e marketing lá, né, análise de preços, né, tanto nosso quanto externo, determinar preços para produtos e serviços, manufatura de produção, então para a área de manufatura, planejamento de produtos, produção, decide quanto e em que quantidade os produtos devem ser produzidos, né? A área de finanças e contabilidade, isso aqui é orçamento, é uma parte complexa, né? Você fazer um orçamento, e um bom orçamento, você precisa de informações muito diversas, inclusive um exercício de prever o que vai acontecer, né? Então o SAD é uma força muito grande para essas grandes empresas, né, no orçamento. Prepara orçamentos de curto prazo. Né? E aqui um exemplo para o pessoal de RH, né, isso aqui é só exemplos, tem vários, viu gente? É só um compêndiozinho aí, tá? Análise de remuneração, né, então tem empresas que tem por produção, você vai receber um pouco a mais, tal, né? Então monitora a faixa de distribuição das comissões, dos salários e benefícios, ok? Bom exemplo aí, vamos lá. Então por hoje é só, pessoal. Tem mais um videozinho, tá? Vou lançar e não, por favor, não deixe de fazer a prova. Hasta la vista, baby.